Boa tarde, sétimo ano. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, que é concordância verbal, é assunto para a segunda avaliação. Anote no livro de vocês, na página 108, assunto para a segunda avaliação, tá? Para você não confundir, estudar assunto da segunda avaliação e estudar para a primeira, tá bom? Então não esqueçam de anotar. Segunda avaliação você anota de lápis lá no livro. Vejamos aí na página 108, tem um rodapézinho lá embaixo, daí vejamos. A flexão do verbo para se ajustar ao sujeito da oração é chamada de concordância verbal. Então, nós sabemos que o verbo flexiona em número, pessoa, tempo e modo. Quais são as pessoas verbais? São as pessoas gramaticais, né? Eu, tu, nós, eu, tu, ele ou ela, singular, nós, vós, eles ou elas, plural. Tá, isso aí nós temos pessoa. E o número? Singular ou plural. Tempo? Presente, pretérito e futuro. Modo? Indicativo, imperativo e subjuntivo. Tá, então são esses os tempos do verbo, os modos, pessoa e número. Então aqui vem, na página 109. Veja a seguir outros casos de concordância verbal. A concordância do verbo com sujeito simples. Quando é que nós temos um sujeito simples? Quando ele tem apenas um núcleo. Com sujeito representado por substantivo coletivo, o verbo fica no singular. Exemplo, a multidão se reuniu na praça. O verbo aí, reuniu. Multidão, qual é o coletivo de multidão? Muitas pessoas, né? São aglomeração de pessoas. Por que que esse verbo está no singular e não no plural? Porque nós temos um coletivo. E o coletivo, mesmo no singular, ele já indica vários seres. Então, todo substantivo coletivo, ele fica com o verbo no singular, porque o coletivo ele indica uma coleção de seres. Então, por isso o verbo fica no singular. Por exemplo, enxame. Qual é o coletivo de enxame? Abelhas. São muitas abelhas. De peixe, cardume. Batalhão, soldados, quadrilha, ladrões, esquadrilha, aviões, esquadra, navios. E assim sucessivamente, né, gente? Então, toda vez que você usar o coletivo, o verbo fica no singular, porque o coletivo já indica vários seres. Daí, com o sujeito representado por nomes próprios, antecedidos de artigo no plural, o verbo fica no plural. Preste bem atenção. Com sujeito representado por nomes próprios, antecedidos de artigo no plural, o verbo fica no plural. Exemplo, os Alpes franceses são belíssimos. Os Alpes
Alpes franceses são belíssimos. Então, o que foi que eu falei? Com o sujeito representado por nomes próprios, antecedido de artigo no plural, o verbo fica no plural. Mas, professora, o são não está no plural? Não, ele é do verbo ser. O verbo ser, eu sou, tu és, ele é. Eu não poderia colocar aqui a multidão, os Alpes belíssimos, né? Então, o verbo são, ele vem do verbo ser. Então, qual é o artigo dessa oração? O artigo é os. E os está no plural. Então, mais uma vez, com o sujeito representado por nomes próprios, antecedidos de artigo no plural, o verbo fica no plural, né? Então, eu sou, tu és, ele é. Então, o é o verbo ser no singular, são no plural. É verbo ser no singular e são no plural. Então, toda vez que nós tivermos sujeito indicando nomes próprios, com o artigo no plural, o verbo também fica no plural. Olha, concordância verbal são regras que você não aprende somente numa explicação de uma aula, tá, gente? É até quase impossível você aprender somente na explicação de uma aula, ainda mais uma aula virtual, né? Fosse presencial, quem sabe, né? Se não tinha uns 3 ou 4 que aprendesse já só com aquela aula. Então, vejamos. São regras. Concordância verbal são regras. Então, o que é que você tem que fazer? Pegar seu livro, de vez em quando, e estudar essas regras, tá? Tem que aprender as regras. Tá? Então, aqui vem concordância do verbo com o sujeito composto. Quando é que o sujeito é composto? Quando ele é formado por 2 ou mais núcleos. Então tá, com o sujeito composto posicionado antes do verbo, preste bem atenção. Sujeito composto posicionado antes do verbo, o verbo também fica no plural. O gato e o rato são inimigos. Então, nós temos uma oração aí com o sujeito composto, porque ele é formado de 2 núcleos. Quais são os núcleos? Gato e rato. Então, eu tenho um sujeito composto formado por 2 núcleos, por isso o verbo vai para o plural. Se eu tenho um sujeito composto, o verbo vem depois do sujeito, então o verbo fica no plural. Com o sujeito composto posicionado depois do verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo, ficando no singular, ou com todos ficando no plural, tá, gente? Esse aí é fácil porque se você colocar no singular, ficará certo. Se você colocar no plural, também ficará certo, tá? Então, mais uma vez, preste atenção. Com sujeito composto posicionado depois do verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo,
ou concordar com os dois. Exemplo: chegaram o médico e o enfermeiro. Quem são os núcleos? Médico e enfermeiro. Aí eu tenho o sujeito composto depois do verbo. Tá, se eu coloco, como está aqui? Chegaram o médico e o enfermeiro. Tá, os dois, médico e enfermeiro, são os núcleos. Aí eu tenho uma oração ou frase com sujeito composto, tenho uma frase, né, que só é um verbo. Então, o sujeito composto, ele está depois do verbo. Aí, tá, chegaram, o verbo é chegaram, está no plural, né? Está concordando com os dois núcleos. Mas temos um outro exemplo: chegou o médico e o enfermeiro. O verbo aí, ele está no singular. Por quê? Ele está concordando apenas com o núcleo médico. Chegou o médico e o enfermeiro. No primeiro caso, chegaram o médico e o enfermeiro. No primeiro caso, os dois núcleos, que são o sujeito, estão após o verbo. Então, o verbo está concordando com os dois núcleos. No segundo caso, também os núcleos, que são os sujeitos, eles estão após o verbo. Mas o verbo está concordando apenas com o primeiro elemento, que é médico, que também está correto, tá? Então, é bem melhor, porque se você colocar no plural o verbo, estará certo. Se você colocar no singular, também estará certo. Mas isso só acontece quando o sujeito estiver após o verbo, tá? Quando o sujeito, como no primeiro caso que nós vimos, estiver antes, tem que concordar com o sujeito, tá? Se o sujeito estiver no singular, vai para o singular. Se o sujeito estiver no plural, vai para o plural. Agora vamos ver concordâncias especiais. Verbo haver. O verbo haver, quando é empregado no sentido de existir, preste bem atenção. O verbo haver, quando é empregado no sentido de existir, é impessoal. Portanto, é conjugado na terceira pessoa. Por quê? Quando os verbos são impessoais, eles não são conjugados em todas as pessoas, como os verbos pessoais, né? Então, o verbo haver, quando estiver no sentido de existir, esse verbo torna-se impessoal. Portanto, ele é conjugado na terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas, né? Terceira pessoa do plural. O mesmo vale para uma locução verbal em que haver o verbo principal. Exemplo: o trabalho está bom, mas ainda há imperfeições. O trabalho é quem? O núcleo do sujeito. Esse verbo aqui, olha, o trabalho está bom, mas ainda há imperfeições. Esse verbo haver aí, eu poderia trocar pelo verbo existir. Como? O trabalho está bom, mas ainda existem imperfeições. Tá? Toda vez que você puder trocar o verbo haver pelo verbo existir, ele fica na terceira pessoa do plural.
e ele é um verbo impessoal. Mais uma vez, vou repetir. O verbo haver, quando empregado, no sentido de existir, ele torna-se impessoal e é conjugado na terceira pessoa do singular, a terceira pessoa do singular, eles ou elas. Daí, o mesmo vale para uma locução verbal, em que haver é o verbo principal. Deve haver maneiras mais fáceis de se realizar essa tarefa. Deve haver é uma locução porque ela é formada por dois verbos, deve e haver. Então, ela torna-se também impessoal, né, que o verbo haver é impessoal, e ela é conjugada na terceira pessoa. Porque eu poderia colocar existem, né? Existem maneiras mais fáceis de se realizar esta tarefa. Então, toda vez que o verbo haver você puder trocar pelo verbo existir, ele é impessoal e é conjugado na terceira pessoa do singular, eles ou elas. Tá. Quando indica tempo decorrido, o verbo haver também é impessoal, tá? Quando indica tempo decorrido, indica tempo, semana, mês, ano, tá? Há meses não chove. Ele tinha ido morar em outra cidade, havia anos. Então, há meses não chove. Há meses não chove. Ele tinha de morar em outra cidade havia anos, tá? Então, ele torna-se impessoal. Não pode ser conjugado em todas as pessoas. Quando indicar tempo decorrido. Então, veja bem, quando indica tempo decorrido, o verbo haver